Muito bem. Então, hoje nós vamos falar sobre a lição, tema número 12. Vamos orar? Vamos. Bondoso Deus e Pai, nos dá sabedoria e entendimento para entendermos e compartilharmos da sua palavra e do seu amor. Em nome de Jesus, amém. Vou compartilhar aqui o tema 12. Está conseguindo ver? Sim, Muito bem. Santuário de Deus. A gente tem aqui já um textinho que diz: a fim de que possamos desfrutar plenamente os benefícios do Evangelho, devemos entender a obra que Jesus fez por nós no passado, o que ele fez, o que ele faz agora e o que fará no futuro. Podemos compreender esse assunto estudando o ritual do santuário terrestre dos israelitas, que prefigurava o atual ministério de Cristo no santuário celestial. É fundamental que entendamos o que a Bíblia ensina sobre esse tema. Primeira pergunta: que pedido especial Deus fez a Moisés? E me farão um santuário, está lá o texto bíblico, para que que Deus, possa habitar no meio de nós. Êxodo 25, verso 8 e 40. Isso, Eu vou ler. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio dele. isso mesmo. O 40. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Isso. Como era o santuário, né? O santuário era dividido em dois compartimentos. O primeiro era o lugar santo e o segundo era o lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança. No lugar santo, o sacerdote realizava o trabalho diário, que está lá em Hebreus 9, verso 6, confirmando isso para gente. A cortina continha uma mesa com os pães, né? O lugar santo continha uma mesa com os pães, o candelabro, o altar de incenso. A mesa com os pães simbolizava as 12 tribos, simbolizava também a Bíblia, Jesus, o pão da vida. O candelabro simbolizando também as 7 igrejas do Apocalipse e a presença do Espírito Santo. O altar de incenso simbolizando as orações do povo de Israel, que sobe como incenso suave até o trono de graça de nosso Deus. No lugar santíssimo do lugar santíssimo, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Era o chamado Yom Kippur, um dia especial no ano em que era feita a purificação do santuário, né? Ao longo de todo o ano, o povo ia, procurava o santuário, que era a igreja da época, pedindo perdão pelos pecados cometidos, e Deus perdoava o pecador. Só que esse pecado ele era transferido do pecador para o santuário. Então, uma vez ao ano era feita uma grande cerimônia chamada Yom Kippur de purificação, onde era purificado o santuário. No dia da expiação, que caía no dia 10 do sétimo mês, Hebreus 9, verso 7 confirma isso para nós, ali se encontrava a Arca da Aliança, coberta de ouro, com as tábuas dos 10 mandamentos, numa urna de ouro, coberta, contendo o maná e o bordão de Arão. Ali, Êxodo 40, 20 e 21 confirma isso para nós, e Hebreus 9, de 3 a 4, também no Novo Testamento nos confirma isso. Um véu separava esses dois compartimentos. Um véu. Ali em Êxodo 26, verso 33, está ali a prova disso aí. À frente do lugar santo ficava o pátio, no qual estava o altar de holocaustos e a pia
em que o sacerdote lavava as mãos. Hebreus 40, verso 29 e verso 30. O santuário era móvel, cercado, ele tinha cercas em volta. E teve sua construção aprovada por Deus. Então, ele foi um modelo daquilo que Deus tem no céu. Então, o santuário terrestre que foi construído é segundo aquilo que existe no céu. Existe um modelo no céu, um original, algo que foi construído nos mesmos moldes do que temos no céu, do que Jesus tem no céu já construído. Então, avançando aqui. Número 3. Em que consistia o serviço diário? Né? Vamos ler ali, Êxodo 29, verso 38 e o verso 42. Eu 42. vou ler. Isto é o que oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. 39. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha amassada, com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e, para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho. O Muito bem. outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Verso 42. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Então, a porta da tenda da congregação e o holocausto contínuo. Por que contínuo ali? Era a contínua adoração a Deus, naquele altar do lado de fora, que simboliza a misericórdia de Cristo pelo pecador que pecou, né? Então, ali era oferecido 2 cordeiros. Essa é a resposta correta aqui. 2 cordeiros, lá no altar do lado de fora. Os cordeiros sacrificados representavam Jesus, que na cruz morreria pelos pecados do ser humano. Então, o cordeiro tinha um simbolismo. Era Jesus que o cordeiro simbolizava. E o sangue derramado ali nos pés do altar e colocado sobre os chifres simbolizavam Jesus, que seria o mesmo sangue de Jesus vertido na cruz pelo pecador. Qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias, né? Então, após a festa do Yom Kippur, após aquela festança, tinha uma festa que dava fim. Está ali em Levíticos 23, verso 27 a 31. Mas aos 10 deste mês, sétimo, será o dia da expiação. Dia da expiação. Terei santa convocação e afligirei a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse, nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, e nesse dia destruirei por meio do seu povo, nenhuma obra fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. E era considerado um sábado também, o dia da expiação. Aí está falando o quê? De que dia? O dia da expiação, que é a resposta certa, o dia do Yom Kippur. Número 5. Nós vamos marcar aqui verdadeiro ou falso para o contexto de Levíticos. Levíticos 16. Em que consistia a purificação do santuário? Então, no que consistia isso? Acontecia o sacrifício diário como nos outros dias?
Vamos ver aqui em Levítico 16. Vamos estudar o capítulo. Eu vou ler aqui. Pode. Falou o Senhor a Moisés depois que morreram os dois filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Disse a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerá uma nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isso, um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingindo-se com um cinto de linho, e se cobrirá com a mitra de linho. São essas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água, e então os vestirá. Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e para a expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sortes sobre os 2 bodes, um para o Senhor e outro para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair sorte para o Senhor e a oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Isso mesmo. Até aí, Até aí, tá bom. Aí então a gente vê que a primeira ela é falsa, porque acontecia o sacrifício diário, como nos outros dias, durante o ano, mas nesse dia era diferente. Era feito o quê? O restante é verdadeiro. A primeira é falsa, porque isso acontecia sim de fato, mas ao longo do ano. Mas o restante é verdadeiro porque é, o sacerdote oferecia um bezerro e um cordeiro por si e por sua família. Então ele fazia purificação por si e por sua família. Por quê? Ele precisava pedir perdão pelos seus pecados para que eles estivessem em condições de fazer a ministração dentro do santuário de Deus. E até mesmo porque se ele fosse fazer isso numa condição pecaminosa, sem pedir perdão pelos seus pecados, ele fulminado seria ali por Deus, pela ousadia, pela falta de respeito com as coisas sagradas. Então é verdadeiro a segunda, a primeira é verdadeira em outro momento, né? Lançava a sorte sobre 2 bodes, verdadeiro, era lançado sorte sobre 2 bodes. E cada bode tem um significado ali e uma função específica. O sacrifício do bode era oferecido a Deus? Sim, verdadeiro. Era oferecido um sacrifício do bode a Deus e aspergido o sangue no Santíssimo. O sangue do bode era aspergido no lugar santíssimo? Sim, verdadeiro. O pecado era transmitido para o bode Azazel? Verdadeiro, que é a função ali do segundo bode. Por isso que era lançado sorte, porque quem quer ser Azazel, né? Quem quer ser Azazel? E o bode que era Azazel era o infeliz, que era enviado ao deserto através do sacrifício diário. Os pecados eram transferidos simbolicamente do pecador arrependido para o santuário. Uma vez ao ano, realizava-se a limpeza ou purificação do santuário, no dia da expiação, ou Yom Kippur, removendo os pecados para o deserto. Então, quem era o indivíduo que carregava esses pecados para o deserto?
era o bode Azazel. Coitado do bode, né? Que não fez nada, tinha que carregar os pecados de todo mundo ali, que foram jogados. Então é assim, como que funciona? Ali está falando para a gente dos eventos que vão acontecer nos últimos dias da nossa terra também. A história do santuário terrestre nos conta. Porque quando fala que um bode era sacrificado para Deus e o outro simbolizava Satanás, está dizendo para nós o seguinte: Jesus vai tirar os pecados nossos que estão ficando nas costas dele, das costas dele, porque quando eu me arrependo do meu pecado, vai para algum lugar o meu pecado, vai para Jesus, que morreu por mim. Então ele vai tirar das costas dele o pecado que eu me arrependi e decidi mudar e vai colocar nas costas de Satanás nos últimos dias, naquele grande dia daquele julgamento. E aí, essa função que fazia o bode Azazel, de representar o próprio inimigo, recebendo a culpa que lhe é devida no julgamento de Deus, né? E aí entra muitas outras situações que a gente pode entender. O julgamento de Deus acontece em três fases. E essas três fases também a gente pode estudar no santuário terrestre, mas não o momento. Então Deus tem um julgamento que é de investigação, que é pré-advento, tem um julgamento que é de comprovação, que é durante um período chamado milênio, e tem um julgamento que é de execução. São em três fases que Deus executa o seu juízo. E o santuário está nos contando as fases, né? E nesse momento nós estamos estudando um pouco da última fase. Vamos avançar para 6. Que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre? E que santuário está em funcionamento atualmente? Olha aí. Então nós vamos ver Mateus 27 e Hebreus. 50, 51. Vou ler aqui. Tá. 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fendendo-se as rochas. Muito bem. E Hebreus 1 e 2 diz assim: Ora, o essencial das coisas é que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade no céu, como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Pronto. Tem gente que tem muita dificuldade com isso, mas a Bíblia é muito clara. Tem gente que pega e fala: o Velho Testamento não serve para nada. Já é um absurdo ouvir isso. Mas aí você vai no Novo Testamento, na epístola ali, no livro de Hebreus que Paulo escreveu, que praticamente todo mundo evangélico reconhece Paulo como o evangelista dos gentios, o evangelista do Novo Testamento, convertido à palavra de Deus. E ele está falando para você que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, que ele ascendeu ao céu, está à direita do Pai, intercedendo por nós num santuário que não foi nós quem construímos, mas ele mesmo, Deus. Então tá aí a resposta, né? O que acontece, né? Acontece no céu um, um do santuário celestial. Ele está acontecendo hoje. Está acontecendo a intercessão por nós. Deus está intercedendo por nós. Eis que o santuário se rasgou, né? Eis que o véu se rasgou de alto a baixo, né? Com Em duas partes. isso, com a morte de Cristo, é, o santuário terrestre perdeu sua função, pois a sombra deu lugar à realidade. Cristo hoje ministra no verdadeiro santuário que o Senhor erigiu, não o homem. O Senhor construiu, não nós. Então ele falou: Moisés, aqui está a visão, aqui está as instruções. Você constrói esse santuário aqui, que ainda é didático para ensinar o evangelho ao ser humano.
Mas o próprio Jesus se encontrou com essas figuras do santuário. E ainda tem figuras do santuário ainda que ele vai se encontrar, como, por exemplo, os últimos eventos da terra, depois do milênio, a imposição de jogar os pecados sobre Azazel. Sim, tem situações do santuário que Cristo ainda vai se encontrar. E a gente encontra essas situações no livro do Apocalipse. Vamos ver aqui, número 7. Por isso que o santuário é importante. Ah, é o Velho Testamento, mas o Velho, ele é importante quando você olha no Novo, você está vendo o cumprimento. E muita coisa já se cumpriu, você olha no Velho, Deus seja louvado. Mas ainda você vê coisas que ainda precisam se cumprir no Novo, né? A própria volta de Jesus, o fim desse juízo que ele está executando em 3 fases. Então, há coisas ainda a ser cumpridas. Quais as evidências bíblicas de que existe um santuário no céu? Primeiro é Êxodo 25, verso 40. Depois nós vamos em Apocalipse, né? Ó, falamos do livro de Apocalipse, está falando aqui. Vou ler o primeiro verso. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Faça tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Olha aí que lindo. Deus falou, Moisés, sobe o Monte Sinai. Eu vou te mostrar detalhadamente. Você sobe com uma caneta, sobe com uma pena e escreve aí no papiro e vai anotando tudo que eu vou te falar. Eu vou ditar para você. E Deus ditou e Moisés escreveu. Foi mostrado para ele que existia um santuário melhor, seria um santuário no céu, aonde Cristo hoje está intercedendo por nós. Não naquela época, mas foi mostrado a ele, né? E olha só, 4 verso 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, né? Olha aí. Então tá falando que é o trono de Deus. E o capítulo 11, verso 19, o que que ele nos diz? Olha aqui. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança. Olha, Deus mandou Moisés construir a arca da aliança, mas está dizendo que tem uma arca da aliança no céu. E o que que tinha na arca da aliança da terra? Tinha os 10 mandamentos, a vara de Arão e o maná. Que simboliza esses 3 itens na Arca da Aliança que está falando que tem no céu? Ó, foi vista a Arca da Aliança no seu santuário e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. É verdade. Você pode se lembrar que no dia em que Jesus morreu na cruz, a terra tremeu. Então, quando Moisés subiu o monte e Deus desceu ali sobre o monte, a terra tremeu. Então, diante da presença de Deus, a natureza geme, treme e louva a Deus. São esses os eventos, vozes, trovões e saraivadas, né? Quando Deus se faz presente, a natureza reverencia o próprio Deus, porque ele é o criador. Ele criou o ar, ele criou as plantas, ele criou os animais, ele criou eu e você. Então, devemos eu e você, que somos seres criados e diferente dos animais, que somos racionais e pensamos, darem mais louvor a Deus do que o próprio animalzinho que reconhece. Lembra da mula de Balaão? Deus falou, Balaão não vai lá, e ele foi teimoso, e de repente a mula falou com ele. Você não está vendo o anjo de Deus aí? O que que eu fiz para você bater tanto em mim? E voltando àquele assunto da arca, o que tem na arca de terrestre que também tem na arca do céu, porque Jesus disse aqui no texto, segundo o modelo que eu te mostrei, segundo a cópia, segundo o original, tem a lei de Deus, tem o maná e tem a vara de Arão. A lei de Deus simboliza a justiça de Cristo. Jesus é justo e é por essa lei, por esse caráter e por essa justiça que ele vai julgar a humanidade. Bom, chegamos ao fim desse estudo maravilhoso
E vamos fazer um compromisso de fé. Creio que existe um santuário no céu? Eu creio. Se você não crê, estude mais a Bíblia. Reconheço que Jesus Cristo é o único mediador entre mim e Deus? Reconheço. Não precisa de ninguém para falar com Deus em seu lugar. Você é capaz. Ponha-se de joelho. Não importa o que você tenha feito, qual o pecado que você cometeu, até onde você foi. Basta um joelho no chão. Basta elevar os seus pensamentos a Deus e você estará falando com o Rei do Universo. Aceite-o como seu Salvador, a fim de que seja absolvido no julgamento final. Eu aceito, com o objetivo de que eu, Robson, um pecador mortal, possa estar salvo para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus e Pai eterno que está no céu, obrigado pela vida, paz e saúde. Abençoe essa pessoa que assistiu. Em nome de Jesus Cristo. Amém.